Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Irmã Keila e hoje eu vim aqui para vocês compartilhar um pouco da lição bíblica, né? Nossa lição do nosso último trimestre. E em virtude de tudo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nós viemos dar essa lição, né? Porque de alguma forma nós temos sido impedidos de estar na casa do Senhor, mas não estamos impedidos de aprender, de pregar a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Então, nós estamos chegando, né? Amanhã, de fato, é a última lição do trimestre, né? Essa lição, ela tem uma linha antropológica, né, onde nós estudamos vários assuntos que tem como o foco de tudo a natureza humana, certo? Estudamos, essa lição se chama A Raça Humana, a Queda, a Origem e a Redenção, ok? Como você pode ver aí. E nós permeamos vários campos, né, da natureza humana, certo? Nós estudamos sobre Adão, o primeiro homem, estudamos sobre Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade, a queda do ser humano, a primeira civilização humana, a origem da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo. Estudamos que só o evangelho de fato é o único que pode, né, mudar, né, a cultura humana. Estudamos o homem do pecado, que foi a nossa antepenúltima lição, que a gente aprendeu que é o anticristo. E semana passada nós estudamos o homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, né? Vimos Jesus como Deus e como homem, certo? E hoje, para finalizar, né, eu acredito que não poderia ser melhor esse tema do que Jesus, né, o novo homem em Jesus Cristo, certo? É a lição de 29 de março. Jesus, o novo homem em Jesus Cristo. Não sei se você teve a oportunidade de estudar essa lição, mas essa lição ela vai englobar 3 doutrinas. A gente não vai conseguir, meus irmãos, falar dessas lições, dessas 3 doutrinas, né, de uma hora, né? Praticamente impossível, certo? Porque só uma já era capaz de ser só uma aula só, né? Mas, em virtude de não ser possível, nós vamos tentar resumir, enxugar ela ao máximo para que a gente consiga aprender alguma coisa, né, da parte do Senhor nessa lição de hoje, que está encerrando o nosso primeiro trimestre de 2020, ok? Então, o texto áureo, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, que você me acompanhasse, porque é muito importante você sempre ver se eu estou pautado na palavra do Senhor, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, se você tiver a sua lição, acompanhe comigo, por favor. O texto áureo diz assim mesmo, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, olha, à medida da estatura completa de Cristo, ok? A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual. A salvação. Talvez você seja logo impactado desde já aqui. Como é que há essa possibilidade de eu chegar a essa perfeição espiritual, segundo a palavra de Deus, nesse corpo assim? A gente vai descobrir isso. Não é pelo nosso mérito, meus irmãos. É pelo mérito de Cristo que a gente chega a essa perfeição espiritual, moral e ética. Porque ele, embora sendo Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Ok? Já fica aí ligadinho, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então, se você teve a oportunidade de fazer as leituras diárias, você, em todas as leituras, até ontem, sábado, você vai perceber que todas as lições, todas as leituras diárias levaram para um só caminho. Que caminho foi esse? Que a gente pode ser, sim, perfeito ainda nessa natureza. Eu volto a dizer, não é pelos nossos próprios méritos, mas sim pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o texto base
que vai descorrer esse novo homem em Jesus Cristo, tá lá em João, capítulo 3, versículos de 1 ao 16. Diz assim: você conhece esse texto, ele é muito conhecido na igreja, a gente já ouviu várias vezes muitas pessoas, muitos pastores, pregadores pregar em cima desse texto. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se você conseguiu perceber que nascer de novo lhe imputa duas condições, dois privilégios, na verdade: ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Vamos continuar a leitura. E Jesus foi continuando seu discurso, disse para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento, Nicodemo, sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se você observar, esse Espírito aqui está com letra maiúscula, então Jesus está se referindo ao Espírito de Deus, ou seja, ao Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes disso? E não sabes isso? Na verdade te digo, Nicodemos, o que dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crerdes, como vocês vão crer se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui de uma maneira bem clara, ele está falando da crucificação. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém? Então, queridos, esse texto é clássico, né? Clássico, né? E é muito linda essa passagem, né? E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu fico muito grata a Deus, porque pela graça que o Senhor tem nos concedido de perceber, de entender de alguma forma esse diálogo, né? E eu não sei se você já parou para pensar, refletir, estudar esse texto. E Jesus ainda não tinha morrido. Jesus ainda não tinha passado, né, pela crucificação. Mas Jesus fala para Nicodemos, né, que Deus amou o mundo de tal maneira. É muito complexo falar isso para Nicodemos, né? Nicodemos não entendeu nada ali, gente. Essa que é a verdade, né? E Jesus foi bem claro: Nicodemos, olha, se eu falo de coisas terrestres, vocês não entendem, imagine falar de coisa espiritual. Então, no versículo 16, eu acredito que Nicodemos embaraçou mais a cabeça dele ainda, né? Quando ele fala que, a partir do 14, Jesus fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, eu acho que Nicodemos, nesse momento, embaralhou mais a cabeça dele ainda. Se ele não estava entendendo as coisas espirituais, as coisas terrestres, as espirituais estavam mais distantes ainda ali, né? Então, aqui, a primeira doutrina que essa lição vai nos levar a compreender é a doutrina do novo nascimento, né? Necessário vos é nascer de novo.
E essa doutrina também tem outro nome, chamado doutrina da regeneração, certo? Que significa o novo nascimento. Teologicamente, eu vou fazer algumas leituras aqui que eu anotei. Teologicamente, regeneração, olha o que significa. O pastor Cláudio Corrêa de Andrade, ele deu uma definição para regeneração. Olha o que ele diz. Ele diz que a regeneração é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo. Na hora que eu aceito a Cristo, eu passo por esse milagre, né? Tornando-me participante da natureza de Deus. Se você consegue compreender, é o milagre que se dá na vida de quem aceita a Cristo, tornando participante da vida e da natureza divina, ou seja, da natureza de Deus. No momento que a gente aceita a Cristo, a gente passa pelo processo da regeneração, só que esse eu não posso nem falar de processo, porque processo é algo que é a longo prazo. Mas quando fala de regeneração, no momento que eu aceito a Cristo, eu vou passar por esse ato, né? Eu vou passar pelo ato da regeneração divina, ou seja, a natureza de Deus agora vai se apossar da minha natureza. Agora eu sou participante tanto da natureza da vida de Deus quanto da natureza de Deus. De uma forma que vocês possam compreender, eu até chego a receber alguns atributos de Deus. Claro que os atributos supremos eu não vou receber, lógico, que é a onipotência, onisciência, onipresente, não. Mas alguns atributos do Senhor passam a ter na minha vida. Eu passo a ter a natureza de Deus na minha vida. Olha o que ele diz mais. Quando o homem se regenera, quando o homem passa pela regeneração, ele passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. Você consegue compreender? Quando Paulo fala lá no capítulo 2 de Efésios, que nós andávamos nos nossos delitos, o velho homem andava nos seus delitos, né? Fala de coisas horríveis naquele capítulo, que o homem era capaz de fazer. Mas quando a gente aceita Jesus, quando a gente recebe Jesus, como João fala no capítulo 1, versículo 12 de João, ele diz assim: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora nós não somos somente criaturas de Deus, não. Nós somos filhos de Deus, porque nós recebemos Jesus na nossa vida. Outro conceito de regeneração que eu trouxe aqui para vocês significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus para ser seu filho, que eu acabei de citar para vocês, João 1:12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em algumas versões, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Antes eu era órfã, mas agora, quando eu aceitei Jesus, eu passo a ser filha dele. Eu não sou mais uma escrava, né? Agora eu sou filha de Deus. Eu sou participante da natureza de Cristo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Eu queria só abrir com vocês essa leitura, porque eu acho muito poderoso essa leitura de Pedro. 1 Pedro 1:4. Olha o que diz aqui. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Deus já tinha planejado para mim, né? Deus já tinha tudo guardado. Mas de fato só poderia ser executada no momento que eu recebo Jesus no meu coração. E receber Jesus no seu coração, né? É nascer de novo. Receber Jesus é passar pelo ato, né, da regeneração. Se a gente for no âmago da palavra regenerar, vamos tentar exemplificar. Digamos que você tem uma ferida no seu corpo. A sua pele estava normal, né, entre aspas, digamos assim, e você se fere, né? Você se fere. Para a sua pele voltar, entre aspas, ao normal, ela vai ter que se regenerar.
vai ser uma pele nova. De alguma forma, é uma pele nova. Então, quando você recebe Jesus na sua vida, você está recebendo uma pele nova. E através desse enzima, eu quero dizer que você está recebendo a natureza de Cristo novamente na sua vida. Novamente não, está recebendo a natureza de Deus na sua vida. E isso é muito interessante, meus queridos, porque quando a gente vive com Deus, né, a gente vive uma nova natureza. Mas quando a gente vive sem Deus, a gente vive a velha natureza, a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza que se perdeu através do pecado, certo? E aí você pode se perguntar, irmã Keila, isso é possível? Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, porque Pedro tem um momento que ele fala disso, que nós somos gerados de novo. Gerados de novo. Então, isso quer dizer o quê? Que eu fui gerada, né? Vamos refletir. Eu fui gerada lá no Éden, né? Eu fui gerada lá no Éden, ok? Eu era perfeita, né? Não conhecia o pecado, certo? Se a gente for abrir em Eclesiastes 7:29, você pode ver que no início de tudo o homem era perfeito, o homem era justo. Então, assim, segundo a palavra de Deus, eu compreendo que eu era assim, certo? Que nós éramos assim. Mas por causa do pecado, porque é o pecado que faz separação entre o homem e Deus, eu perdi a minha natureza, a minha natureza original. Mas quando o apóstolo Pedro fala em um dos seus livros que nós somos gerados de novo, é porque nós perdemos a nossa origem. Mas quando nós somos gerados de novo, Deus, ele traz a natureza dele para dentro de nós novamente. E é isso que nos vai dar acesso a essa perfeição novamente. Ok? Por que eu falo assim, minhas queridas? Porque a gente sabe que o que separa o homem de Deus é o pecado. E Paulo, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz de uma maneira bem clara: todos pecaram e por isso estão destituídos, estão longe da glória de Deus, da presença de Deus, né? Então, quando Paulo está falando isso para a igreja de Roma, meus queridos, ele quer dizer que todos agora precisam passar pelo processo da regeneração. Todos, não tem um. Não tem grego, não tem judeu, não tem gentil. Todos precisamos passar pelo processo da regeneração, certo? E é muito interessante que enquanto eu estudava, né, a gente vai refletindo e a gente chegou a uma conclusão, né? Com algumas pessoas, através de algumas pessoas também que a gente ouve, certo? Que nós não o que me torna eu quero dizer para você que você não é pecador porque peca. É isso que eu quero dizer de linhas gerais, é isso. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Faz parte da nossa natureza. Nós pecamos por causa da nossa natureza, né? É a nossa natureza que nos leva a pecar, né? Isaías 64 fala que a nossa justiça é como trapo de imundície, né? Ainda no capítulo 64 tem um versículo que ele diz assim: desde o nascimento nós somos impuros. Davi falou isso, minhas queridas, meus queridos. Davi falou isso, ele disse que desde o ventre da mãe dele, quando ele foi concebido, ele já foi concebido em pecado, né? Os bebês, eles podem até não ter noção do que é o pecado, mas eles são pecadores, né? Não tem essa, nasceu é pecador, tá no ventre da mamãe já é pecador, né? Então, assim, a gente fala isso porque o apóstolo Paulo é esse estralo, né, que ele quer deixar para a igreja, né? Todos vocês, não tem esse não é porque vocês nasceram no judaísmo, não é porque vocês nasceram nas grandes letras, porque você nasceu em berço de ouro, não depende de status, nasceu é pecador.
E todos precisam passar pelo processo da regeneração. Nesse negócio de filho de crente, crente isso não existe, né? Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Eu não sei qual foi o problema de Nicodemos ter ido de noite falar com Jesus. Não sei se ele estava trabalhando o dia todo, mas uma coisa é certa. Ele ainda não tinha passado pelo processo. Eu nem sei se ele passou, né? Porque Jesus falou, eu falo de coisas terrenas, vocês não acreditam, como é que eu vou falar de coisas celestiais e vocês vão acreditar? Certo? Então, assim, é necessário, Jesus foi bem taxativo, ele foi bem claro, para nascer de novo tem que nascer da água do Espírito. Se não nascer da água do Espírito, não vai ver, porque é isso que ele fala no verso 3, é isso mesmo, ele fala no verso 3, que quem não nascer de novo quer dizer que já nasceu, mas precisa nascer de novo. É como se tivesse, você vai ter outro nascimento. Quando você nasce da sua mãe, que ele fala no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, né? É de uma relação de homem e mulher. Mas quando ele fala de nascer de novo, ele está falando do Espírito. Olha o que ele diz no 4. Olha o que ele diz no 5. Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, de Deus, que não receber a natureza de Deus nessa terra, não tem como se aproximar de Deus novamente. Então, a primeira coisa que Deus faz na nossa vida quando nós aceitamos Jesus, né? Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, né? Nós somos regenerados. Quando o homem é regenerado, ele recebe a natureza de Deus, a santificação. É por isso que lá no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento também, Pedro fala isso, né? Sede santo, né? Como o Senhor é santo. Paulo chega a dizer em toda a vossa maneira de viver, em toda maneira, nas vestes, como se comporta, como fala, através das até os nossos compromissos no mundo. Nós temos que manifestar a natureza de Deus, independente aonde nós estejamos, independente de classe social que a gente seja rico, seja pobre, se tem Jesus, tem que manifestar a natureza de Deus. E a natureza de Deus, voltando lá para um dos atributos, né? É a santidade. Nós precisamos ser santos. E, queridos, né? Aí se você fosse perguntar, Keila, mas como é que é isso? Primeiro eu sou santificada, depois eu sou regenerada? Não. Então, tem algumas teorias, tem alguns teólogos, tem alguns estudos, né, hermenêuticos que chegam a dizer que Deus faz tudo, Deus não faz tudo. Né? Tem coisas que eu tenho que fazer. Né? Eu acredito que a minha fé ela é oriunda de Deus, a origem da minha fé ela vem de Deus, mas tem coisas que Deus não faz por mim. Né? Eu acredito até que a minha fé foi Deus que colocou dentro de mim, é Deus que faz ela nascer dentro de mim, é Deus que faz ela crescer dentro de mim, mas a minha atitude ela é extremamente relevante nesse processo. A minha decisão, quando eu falo de atitude, eu estou falando da minha decisão perante a Cristo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira coisa que acontece, para de fato acontecer a regeneração, sabe qual é, meus queridos? É a fé. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível, né? É impossível você chegar a Deus sem fé, né? Porque aquele que se chega a Deus, ele tem que acreditar que Deus existe, ok? Então, a primeira coisa, se você vê, lá em João 3,16 fala de fé, quando Deus amou o mundo. Você tem que ter fé. E fé, quando eu falo fé, eu falo acreditar. Segundo, se você acredita, outra coisa tem que acontecer dentro de você. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que reconhecer que, de fato, você precisa de Cristo, que você é pecador e que agora você precisa de Jesus Cristo. E se a gente for dar continuidade nesse processo, a gente vai ver que a gente vai confessar, vai se arrepender, porque tem gente que se arrepende, mas não confessa, né? E a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, capítulo 28, né? Que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. É Provérbios? Eu não consigo me lembrar exatamente, né? Eu só sei dizer que aquele que confessa e deixa, é isso mesmo, provérbio mesmo. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Ok? Só um instantinho aqui. Então, voltando aqui, meus queridos.
É, recapitulando aqui, recapitulando não, queria só que vocês frisassem, né? Além de Romanos 3:23, que fala da nossa natureza pecaminosa, eu queria que a gente lesse Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Olha o que Paulo diz à igreja de Éfeso. Eu vou parafrasear para ficar melhor para a gente compreender, tá bom? Vocês estavam mortos, olha a igreja de Éfeso, vocês estavam mortos, né, em suas transgressões, nos pecados de vocês, nos quais vocês costumavam viver, quando vocês seguiam o curso desse mundo e quando vocês seguiam o príncipe desta terra. Só o que ele diz agora, o Espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. A gente sabe que aqueles que não têm Jesus, eles vivem a seu bel prazer, certo? Então, né? Então aqui a gente pode ver de uma forma bem clara o apóstolo Paulo falando como é que as pessoas viviam, né, quando elas não tinham Cristo. Elas viviam fazendo a sua própria vontade, né? Algumas vezes, minhas irmãs, a gente fala algumas besteiras por aí, meus irmãos. A gente diz, eu não me importo com que as pessoas vão falar de mim. A gente não pode pensar assim de forma alguma, né? A gente acha que a gente é um ser, né, que não deve satisfação para ninguém. Isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo. Você é o corpo de Cristo, né? Eu não consigo, né? Tipo assim, eu tenho dois ouvidos, mas eu não consigo ouvir duas pessoas ao mesmo tempo. Eu quero dizer que esse meu ouvido aqui, ele participa, ele é junto desse. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, assim, eu não sou um corpo, né, um membro solto, não. Você faz parte do corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo, né? O próprio Jesus, certa vez, ele se preocupava com o que as pessoas falavam dele. Eu não sei se você já ouviu isso, né? Jesus estava preocupado. Eu não posso nem dizer que Jesus estava preocupado, mas Jesus, assim, eu acredito que Jesus foi fazer uma sondagem. E aí é o que dizem que eu sou, né? Então as pessoas, elas nos analisam. As pessoas, elas nos estudam, elas nos observam. Você nem imagina, mas você está sendo observado por alguém. Você é uma referência para alguém. Então, assim, que nós vigiemos, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E essa palavra, minhas queridas, ela é tão profunda, a palavra de Deus é tão profunda, porque o Senhor diz na palavra dele que um dia no tribunal de Cristo, nós seremos julgados até pelas nossas palavras. Todas as nossas palavras, desde quando a gente teve entendimento, Deus vai julgar a gente pelas nossas palavras. Pelas nossas obras eu nem falo, porque isso você já sabe. Mas nós daremos conta de todas as nossas palavras. Então é muito sério achar que é um corpo solto, né? Que é um braço, que é uma perna, né? Que é um membro qualquer, não. Saiba que você é corpo do membro de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Certo? Então, se nós estamos em Cristo, nós somos um novo homem. Essa ferida que o pecado nos trouxe já foi sanada. Agora nós temos uma nova natureza, né? A morte de Adão, a morte que veio através do pecado de Adão, agora nós estamos tendo outra oportunidade. Mas essa nova oportunidade, ela, de fato, ela só é acessível quando eu nasço, né, no novo Adão, que é Cristo. Porque enquanto eu viver na velha natureza, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva. A Bíblia diz que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com aquele que pode matar o corpo e não se preocupa com aquele que pode matar a alma, que é o pecado.
A palavra do Senhor fala em Isaías, capítulo 59, versículo 12, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Certo? E isso é tão sério, porque Paulo fala no 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que não resplandecesse, para que não visse a luz de Deus. Né? Tem pessoas que acham que, tem jovens, né? Eu me refiro aos jovens, quando eu estiver velhinho, eu vou para a casa de Deus, né? É um grande perigo que as pessoas correm elas pensam dessa maneira, né? Primeiro porque pode não dar tempo, viu? A gente nem sabe do que vai acontecer amanhã. E segundo, na medida que a gente vai passando o tempo, o nosso coração ele vai fechando, ele vai se endurecendo para as coisas de Deus. Então que nós viemos abrir o nosso coração para Deus. Abrir o nosso coração para Deus. Né? A lição também fala do batismo, né? A lição chega também a falar um pouco do batismo, né? A gente tem que ter muito cuidado quando for falar do batismo, porque o batismo não é condição para ser salvo, viu, minhas irmãs, meus irmãos? O batismo não é condição para ser salvo. Eu não sou salva porque eu me batizo, não. Eu me batizo por uma questão de obediência a Jesus, obediência a Deus. Isso é tão claro, isso é tão bíblico, que se o batismo fosse condição para salvação, minhas queridas, aquele ladrão da cruz não ia ser salvo. Mas Jesus disse, foi imediatamente para ele. Jesus falou, olha, hoje mesmo, Senhor. Ele disse, ele orou ali, aquele cara ali fez alguma coisa muito séria. Porque para morrer crucificado, o cara era criminoso mesmo. Ele devia ter cometido um crime muito bárbaro. Né? Mas olha Jesus, ele disse para Jesus, quando tu chegar no paraíso, tu lembra de mim. Isso é muito lindo, né? Isso é a maior certeza que o batismo ele não serve para salvação, né? O batismo é uma questão de obediência, é uma questão de confissão de pecado, de confessar o meu pecado ao público. É uma questão de confissão, mas ele não é condição para a salvação. O que é condição para a salvação? Está lá em João 3,5. Novo nascimento. O Senhor foi claro em dizer isso para Nicodemo. Nicodemo, você tem que nascer de novo. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, outro assunto. A gente já falou de regeneração. A gente já falou bastante de regeneração, né? Tem que nascer de novo, né? Tem que nascer de novo até ao ponto do apóstolo Paulo chegar e dizer, olha, aquele que roubava mais não pode mais roubar, não. Aquele que mentia não pode mais mentir, não. Aí você, Keila, mas aí eu ainda minto.